Cal encontrava-se no sofá, alternando o olhar entre o telefone e o teto, ponderando se estava prestes a tomar uma decisão. A distância até a Austrália, totalizando 16 mil quilômetros, representava deixar para trás namorada, família, amigos, trabalho e toda a sua vida. A oportunidade de mudança surgiu de forma inesperada quando seu melhor amigo, Novak, decidiu se mudar para a Austrália, com sua namorada, aos 27 anos. Novak, enfrentando uma espécie de crise temporal, desejava iniciar algo novo e explorar o mundo enquanto ainda se sentia jovem. A ideia de se mudar para a Austrália sempre foi um sonho compartilhado por Novak e Cal desde a infância, quando suas famílias passavam férias no país. Sentiam uma conexão natural com as cores, arquitetura, pessoas e atmosfera australiana. Mesmo que esse sonho tenha sido relegado à realidade à medida que envelheciam, ambos concordaram, aos 15 anos, durante uma de suas viagens, que se mudariam para lá quando fossem mais velhos e iniciariam um negócio juntos. No entanto, como muitos sonhos, esse plano ficou em segundo plano diante das exigências da vida. Cal frequentou a faculdade em sua cidade natal, Boston, onde se formou em contabilidade. Logo após a conclusão dos estudos, conseguiu um emprego por meio de um professor que lhe ofereceu uma oportunidade irresistível. Novak, por sua vez, tinha um familiar envolvido em uma startup de tecnologia em Boston, o que possibilitou a ele a chance de ingressar na empresa. No entanto, após 4 anos de dedicação ao trabalho, a empresa foi repentinamente adquirida, deixando Novak desempregado. Como parte das demissões, recebeu uma generosa indenização. Com algum dinheiro extra à disposição e nada mais o prendendo, Novak tomou a decisão de iniciar um negócio, dando um salto significativo em sua vida. Sua namorada, de espírito livre, apoiava totalmente a ideia. A proposta de Novak era mudar para a Austrália e estabelecer uma empresa de agrotecnologia focada em práticas ecológicas. Ele visava aproveitar a indústria agrícola local e a crescente demanda por alimentos orgânicos frescos. Cerca de um mês depois, Novak compartilhou com Cal a decisão de se mudar para a Austrália nos meses seguintes, apresentando-lhe a ideia do negócio em que ele e sua namorada estavam trabalhando juntos. Mostrou-lhe o site e o aplicativo beta que haviam desenvolvido, evidenciando sua qualidade e cuidado no planejamento. A namorada de Novak possuía experiência em logística, enquanto Novak entendia os aspectos comerciais e tecnológicos do empreendimento. Juntos, formavam uma dupla perfeita. Percebendo que Cal não compreendia totalmente a proposta, Novak explicou que desejava que ele fosse um sócio no negócio e se mudasse para a Austrália com eles. Novak enfatizou como seria uma oportunidade perfeita, designando inicialmente a Cal as responsabilidades de vendas, marketing, divulgação, orçamento e finanças. Ele reacendeu a lembrança do sonho compartilhado por ambos e destacou como seria desafiador deixar essa oportunidade passar, sugerindo que permanecer em Boston e trabalhar em uma empresa convencional não era o que Cal realmente queria. Novak compartilhou com Cal a perspectiva de como esse empreendimento tinha uma oportunidade genuína de fazer a diferença na vida das pessoas. Ele enfatizou a possibilidade de construir um modelo de negócios que pudesse fornecer alimentos a famílias com dificuldades financeiras, contribuindo assim para a criação de uma indústria alimentar mais sustentável e benéfica para o planeta. Cal concordou com os argumentos de Novak, mas solicitou alguns dias para ponderar sobre a proposta. No dia seguinte, Cal dedicou tempo a refletir sobre todos os aspectos relacionados à decisão. Recordou-se do recente falecimento de sua mãe, apenas 2 anos antes, e como ele e seu pai se tornaram extremamente próximos desde então. Dada a tensão no relacionamento entre seu pai e seu irmão mais velho, Cal percebeu que, de certa forma, era a única âncora restante para seu pai. Ele temia que, ao se ausentar, isso pudesse abalar profundamente seu pai. Além disso, Cal ponderou sobre seu relacionamento com Stephanie, sua namorada de pouco mais de 1 ano. Apesar de estarem indo bem e parecerem ter uma conexão sólida, ele já começara a imaginar um futuro ao lado dela. Ele reconhecia que não poderia contar com a companhia dela, e estava ciente de que um relacionamento à distância estava destinado ao insucesso, caso ela concordasse. Refletiu sobre seus outros amigos e familiares, compreendendo que não era como se eles deixassem de existir, mas percebia que, de certa forma, a presença deles se dissiparia um pouco. Talvez, para alguns, seria quase como se deixassem de existir completamente. Seu emprego atual também ocupava seus pensamentos. Trabalhava para uma grande empresa com excelentes benefícios e finalmente estava avançando na carreira.
Havia promessas financeiras significativas no horizonte, e ele reconhecia que era uma aposta segura para sua trajetória profissional. No entanto, ponderava sobre como assumir um risco maior poderia resultar em recompensas potencialmente maiores. Apesar de não ter uma aversão ao seu trabalho atual, considerava tedioso e desmotivador. Ingressara nessa carreira como uma opção conservadora, mas sempre sonhara em participar da construção de um negócio que deixasse um impacto significativo. Além disso, nunca teve uma afinidade particular por Boston. Desde criança, almejava mudar-se para o campo, especialmente para a Austrália. Aos 27 anos, sentia o impulso de sair de sua zona de conforto e construir sua própria vida enquanto ainda era jovem. Questionava-se como poderia recusar uma oportunidade de mudar para o local dos seus sonhos com seu melhor amigo, buscando criar algo potencialmente importante e útil. Como poderia virar as costas para sua própria visão do futuro quando ela estava tão próxima de se concretizar? Nos 3 dias subsequentes, Cal dedicou-se a ponderar sobre a decisão incessantemente, refletindo sobre os possíveis desdobramentos de ambas as escolhas. Ao atingir o 4º dia, percebeu que, independentemente de seus esforços, não conseguia avançar na resolução do dilema. Sentia-se igualmente indeciso, uma vez que as duas opções pareciam inscrutáveis. A decisão não se revelava como uma equação com valores numéricos ou um raciocínio claro. Cada opção apresentava-se como completamente distinta, com variáveis e valores próprios, tornando impossível determinar a melhor escolha. Cal optou por não compartilhar intencionalmente a situação com ninguém, evitando assim causar preocupação antes de ter uma compreensão mais clara de suas decisões. Entretanto, chegou ao ponto em que necessitava da opinião de terceiros. Nos 2 dias subsequentes, confidenciou a seu pai, namorada, 2 amigos próximos e a tia sobre sua situação, perguntando a cada um deles o que achavam que ele deveria fazer. As respostas foram diversas, com seu pai e um amigo incentivando a mudança, enquanto a tia e outro amigo sugeriam que permanecesse. A namorada não ofereceu uma resposta direta, mas suas lágrimas comunicavam o que Cal precisava saber. Cada pessoa apresentou explicações racionais para suas sugestões, no entanto, Cal continuava numa encruzilhada. Ele se questionava como cada resposta podia parecer igualmente razoável, embora fossem completamente contraditórias. Na 6ª noite de indecisão, Cal decidiu dar um passeio pela cidade na esperança de clarear a mente. Caminhando até tarde da noite pela cidade e ao longo do porto, Cal eventualmente encontrou um banco isolado à beira d'água, em um canto mais reservado do caminho. Sentou-se ali, imerso em seus pensamentos, refletindo sobre como seu futuro estava inteiramente condicionado a uma decisão que pairava em sua mente. Na complexidade de seu cérebro, ele detinha o poder de realizar uma mudança capaz de alterar todo o seu mundo permanentemente, mas, mesmo assim, se via incapaz de discernir qual escolha seria a correta. Considerou o quão irônico era ter a habilidade de tomar decisões, mas não possuir a capacidade de prever suas consequências. Sentia-se como alguém conduzindo um carro às cegas, desejando ardentemente ter uma compreensão clara de como ambas as opções se desdobrariam, a fim de fazer a escolha certa. Sobrecarregado, Cal observou as estrelas e a lua refletindo na água. Fechou os olhos e respirou profundamente. Subitamente, um homem mais velho passou por Cal e sentou-se em um banco a poucos metros de distância. Isso capturou a atenção de Cal, que ficou imediatamente surpreso ao ver alguém no mesmo caminho isolado, e ficou curioso para saber por que um homem que aparentava ter pelo menos seus anos 80 estaria ali sozinho às 2 horas da manhã. Preocupado com a possibilidade de o homem estar enfrentando algum problema de saúde ou estar perdido, Cal optou por perguntar-lhe se estava tudo bem. Com cortesia, virou-se e inclinou-se em direção ao homem, indagando: "Como vai esta noite?" O homem, virando-se lentamente para Cal, respondeu: "Bem. E você?" "Tudo bem", respondeu Cal, questionando: "Está tudo bem?" "Sim, está tudo ótimo." "A noite está linda, não está?" replicou o senhor. Cal, olhando para o céu, concordou: "Sim, é verdade." Então, os dois permaneceram sentados em silêncio, enquanto Cal oscilava entre reconsiderar sua decisão e ser levemente distraído pela presença singular do homem. Nesse momento, ocorreu a Cal a ideia de pedir a opinião do senhor. Ele dirigiu-se ao homem e pediu permissão para fazer uma pergunta. "Claro, vá em frente", respondeu o homem. Cal então descreveu sua situação, explicando sobre o negócio, seu trabalho, sua namorada, seu melhor amigo, seu pai e tudo mais.
Posteriormente, questionou ao Senhor qual seria a sua decisão. O homem riu um pouco, como se tivesse alguma experiência ou insight sobre o assunto que achasse cômico. Então, você deseja tomar a decisão certa, mas não sabe qual é a decisão certa, indagou o Senhor. Sim, exatamente, respondeu Cal. Estou completamente perdido. Gostaria de saber como seria a vida, depois de tomar a decisão, entende? Sim, se ao menos fosse possível, afirmou o homem com outra risada. Isso não facilitaria tudo? Eles permaneceram em silêncio por um momento enquanto o homem refletia. Então, ele propôs: e se você decidisse agora mesmo com base na minha escolha? Alguém essencialmente desconhecido para você. Seria como lançar uma moeda, mas essa moeda tem um cérebro e compreende um pouco a situação. De alguma forma, essa abordagem fez sentido para Cal, e após refletir por um momento, ele concordou. Ele simplesmente desejava que todo o dilema chegasse ao fim. O homem mais velho fez uma pausa e disse rapidamente: eu acho que você deveria ir para a Austrália. Em um último esforço para entender, Cal indagou ao homem o que o levou a escolher isso. Acho que você terá que descobrir por si mesmo, respondeu o homem. Cal permaneceu sentado por um momento, processando a decisão de seguir o conselho do homem. Quando se levantou para agradecer e desejar boa noite, o homem já havia ido embora. Cal imaginou que ele deve ter partido enquanto estava imerso em seus pensamentos, não percebendo sua despedida. 5 semanas depois, Cal estava a bordo de um avião, com Novak e a namorada dele, rumo à Austrália. 2 décadas se passaram desde então, e Cal considera a Austrália sua casa. A beleza da costa e do campo nunca deixa de surpreendê-lo, trazendo-lhe uma sensação de paz. Ele e Stephanie se separaram, nos primeiros 3 meses da tentativa de manter um relacionamento à distância. 1 ano e meio depois, Cal conheceu uma mulher chamada Natalie. A paixão entre eles foi quase instantânea. Casaram-se 3 anos depois, e agora têm 2 filhos saudáveis que proporcionam a Cal uma grande fonte de propósito e amor. O negócio de Cal, Novak e a namorada de Novak prosperou por cerca de 6 anos até que mudanças inesperadas no setor, problemas operacionais e regulamentações forçaram um encerramento. Apesar de várias tentativas de mudar o modelo de negócios, sem sucesso. Nesse período, Cal descobriu uma paixão surpreendentemente forte pela agricultura. 1 ano após o término do negócio original, ele adquiriu uma pequena fazenda e iniciou seu próprio negócio agrícola pessoal. Embora tenha sido lucrativo nos primeiros 3 anos, Cal reconhece que o teto de lucro é modesto, gerando uma quantia relativamente pequena de dinheiro a cada mês. A esposa de Cal, que atua como redatora freelance, também não gera uma receita significativa. Devido à baixa renda e às despesas relacionadas a 2 filhos, a carga financeira tornou Cal e Natalie ressentidos e amargos um com o outro. Suas personalidades nunca se harmonizaram desde as fases iniciais do casamento. A permanência juntos ocorreu principalmente por causa das crianças, mas a infelicidade é palpável. Cal e Novak mantiveram uma proximidade durante e após o empreendimento, formando um pequeno círculo de amizades com outras pessoas que conheceram ao longo do caminho. Apesar do plano original não ter se concretizado, Cal sente uma conexão com seu trabalho e, ao contribuir para uma indústria alimentar local sustentável, ocasionalmente experimenta um sentimento de orgulho. Contudo, isso ocorreu às custas de encargos financeiros constantes, considerável estresse e escasso tempo livre. A sensação de Cal não é exatamente de felicidade, mas tampouco de infelicidade, é uma mistura dos dois, variando conforme a hora ou o dia. Ao longo dos anos, Cal passou cada vez menos tempo em sua casa. Embora retornasse para visitar seu pai na maioria dos natais e ocasiões especiais, gradualmente começou a faltar alguns anos. A última visita ao pai foi durante o funeral, onde Cal permaneceu de pé, encarando o corpo sem vida de seu pai. Observou velhos amigos, familiares, vizinhos e seu irmão, a quem não via há 5 anos. Seus olhos encontraram os da esposa. Após o término do culto, sentiu a necessidade de buscar um pouco de ar fresco. Dirigiu-se ao bar da rua que frequentava aos 20 anos e, por destino, encontrou Stephanie. O reencontro foi inesperado, abraçaram-se e conversaram brevemente. Cal compartilhou o motivo de sua visita à cidade e ela expressou suas condolências. A situação foi peculiar, mas ele se sentiu à vontade, quase como se o tempo não tivesse passado. Naquele momento, sentiu-se mais à vontade com ela do que em muito tempo.
Depois de algum tempo, despediram-se, concordando que era bom se ver, e seguiram caminhos separados. Cal estava sentado no bar, degustando uma bebida solitária. A lembrança do dia em que partiu trouxe consigo uma estranha sensação de arrependimento. Questionava-se se havia cometido um erro ao deixar seu pai, família e Stephanie, abandonando inclusive seu emprego estável, que certamente teria resolvido muitos de seus problemas atuais. Recordava-se de como havia permitido que um estranho tomasse uma decisão tão crucial para sua vida, e de repente, o arrependimento parecia ainda mais avassalador, como se não fosse inteiramente dele. Mais tarde, naquela noite, Cal decidiu caminhar sozinho pela cidade na tentativa de clarear a mente. Percorreu a periferia da cidade ao longo do porto, sentando-se no mesmo banco de anos atrás, de frente para a água. Lá, contemplou as estrelas, fechou os olhos e respirou profundamente, permanecendo em silêncio por um momento. De repente, um velho cutucou o ombro de Cal, deixando-o desorientado ao abrir os olhos para encontrá-lo parado acima dele. Antes que Cal pudesse dizer algo, o velho perguntou se ele estava bem. Percebendo que talvez tivesse desmaiado no banco, Cal assegurou ao homem que estava bem e apenas cochilou. O velho sentou-se a alguns metros de distância e alertou Cal sobre os perigos de dormir sozinho naquela área. Você corre o risco de ser roubado ou algo assim, advertiu o homem. Cal concordou, atribuindo o incidente a um acidente. Explicou ao velho sobre suas noites mal dormidas, pois estava enfrentando a difícil decisão de se mudar ou não para a Austrália. Depois de compartilhar sua situação sobre o negócio, seu melhor amigo, sua namorada, seu pai e tudo mais, Cal teve a ideia de perguntar ao velho o que ele achava que deveria fazer. O homem riu um pouco, como se tivesse alguma experiência ou insight sobre o assunto que achava cômico. Em meio à conversa, o homem sugeriu: e se você decidir agora mesmo, com base no que eu escolho? Alguém que basicamente não conhece você. Será como jogar uma moeda, mas a moeda tem cérebro e entende um pouco a situação. Atingido por uma estranha sensação de déjà vu, Cal concordou. Ele apenas queria que tudo acabasse. O velho interrompeu por um momento e, rapidamente, disse: eu acho que você deveria ficar em Boston. Desesperado por uma explicação, Cal perguntou: por quê? O que fez você escolher isso? O velho respondeu: acho que você terá que descobrir por si mesmo. 5 semanas depois, enquanto Novak voava para a Austrália, Cal compartilhava uma refeição com Stephanie e seu pai. 20 anos se passaram, e Cal permaneceu na área de Boston. Avançou em sua carreira, tornando-se diretor financeiro de uma empresa de médio porte, desfrutando de um salário substancial. Ele casou-se com Stephanie alguns anos depois de decidir ficar. Optaram por não ter filhos, pois Stephanie era contra, e Cal estava indeciso. No decorrer dos anos, o amor deles fortaleceu-se, e o relacionamento proporcionou a Cal uma grande fonte de amor e propósito em sua vida. Cal manteve uma proximidade constante com seu pai ao longo dos anos, prestando-lhe auxílio até sua velhice. Esse vínculo especial era algo que Cal valorizava profundamente. No entanto, a maioria de seus outros amigos se afastou, seguindo caminhos diferentes. A relação entre Novak e Cal também se desgastou, resultando em um contato esporádico, limitado a encontros uma vez por ano ou até menos. Apesar de não ter filhos e de desfrutar de uma renda mais substancial, as preocupações financeiras nunca foram um obstáculo para Cal, proporcionando-lhe uma vida pessoal relativamente livre de estresse. Contudo, à medida que progredia na hierarquia corporativa, Cal nunca desenvolveu uma verdadeira afinidade pelo seu trabalho. O aumento do tédio burocrático levou-o a perceber o absurdo e a inutilidade dessa trajetória. A cada dia que passava, tornava-se mais desafiador considerar a possibilidade de partir. Com o envelhecimento, Cal começou a experimentar uma sensação de tédio, vazio e isolamento social em sua vida. Sua felicidade oscilava, dependendo do momento ou do dia. No seu 40º aniversário, Cal decidiu realizar uma festa, na qual Novak compareceu junto com alguns outros amigos de longa data. Durante o evento, Cal dedicou um tempo considerável para conversar com Novak, que compartilhou detalhes sobre os últimos 2 anos passados na Austrália. Novak falou sobre o desenvolvimento de seus 3 filhos e o sucesso do negócio. Cal indagou sobre alguns pormenores do empreendimento, e Novak explicou como o terceiro sócio, que encontraram durante a mudança, desempenhava um papel crucial.
Esse parceiro, ao ajudá-los a superar desafios, agora desempenhava uma função vital nos negócios, expandindo para mercados estrangeiros. Novak expressou seu orgulho na contribuição da empresa para milhares de famílias mensalmente. Ao ouvir tudo isso, Cal manifestou o desejo de ser a pessoa sobre quem Novak estava falando. Ele observou o brilho nos olhos de Novak ao discutir seus filhos e as realizações nos negócios. Ao observar seus colegas de trabalho em seu apartamento, Cal foi invadido por uma sensação súbita de incerteza e arrependimento em relação ao curso de sua vida. Ele se questionou se havia tomado a decisão errada, ponderando sobre como permitiu que um estranho fizesse uma escolha tão crucial em seu nome. A peculiaridade desse momento residia não apenas na qualidade de sua vida, boa ou ruim, mas na percepção de que o arrependimento quase não lhe pertencia. No final da noite, quando a maioria já havia se retirado para casa, Cal decidiu dar um passeio pela cidade, moderadamente embriagado. Percorrendo a periferia da cidade ao longo do porto, ele se assentou no mesmo banco em que há muitos anos contemplava as águas. Inclinando-se para trás, observou as estrelas, fechou os olhos e inspirou profundamente. Inesperadamente, um homem mais velho cutucou o ombro de Cal. Desorientado, Cal abriu os olhos para encontrar o idoso parado diante dele. Antes que pudesse articular qualquer coisa, o homem indagou se ele estava bem. Cal, percebendo que talvez tivesse adormecido, assegurou ao desconhecido que estava bem, simplesmente adormecera. Sentando-se a alguns metros de distância, o velho alertou Cal sobre os riscos de adormecer naquela área, mencionando a possibilidade de roubo. Concordando com o aviso, Cal explicou que a situação ocorreu por acidente, pois ele mal conseguira dormir nos últimos dias. Ao compartilhar detalhes sobre sua indecisão em mudar-se para a Austrália, envolvendo o negócio, seu melhor amigo, a namorada e seu pai, Cal experimentou uma sensação peculiar de clareza. Essa clareza, embora indefinível, fez com que Cal sentisse como se já tivesse vivido cada possível decisão. Contudo, mesmo com essa sensação, permanecia sem uma compreensão clara da melhor escolha. Nesse instante, o velho interrompeu seus pensamentos com uma sugestão intrigante: e se você decidir agora mesmo com base no que eu escolho? Alguém que basicamente não conhece você. Será como jogar uma moeda, mas a moeda tem cérebro e entende um pouco a situação. Cal ponderou por um instante e, com cortesia, expressou: não, acredito que preciso tomar minha própria decisão. Mas obrigado. O velho, intrigado, comentou: parecia que você estava indeciso e não conseguia determinar a escolha certa. Como planeja superar isso? Cal respondeu: acho que não estou superando. Passei a última semana tentando discernir a escolha certa, mas talvez não exista uma opção correta. Talvez haja apenas uma escolha. O idoso interrompeu: o que quer dizer com isso? Cal explicou: algumas decisões podem não ser difíceis porque há uma opção melhor, mas sim porque tal opção não existe. Todo esse tempo, tenho me preocupado em lamentar minha escolha como se pudesse antecipar o que causará arrependimento. O arrependimento sugere uma escolha certa e uma escolha errada, mas como pode haver uma escolha errada? A única certeza é que, do outro lado da decisão, estarei lá. Independentemente do caminho que escolha, sempre haverá algo a amar e algo a temer. A única coisa pela qual poderia me arrepender seria não tomar a decisão por conta própria. Se eu, ou qualquer outra pessoa, escolher, ou se eu deixar ao acaso, não será verdadeiramente meu, ou pelo menos não será assim. O velho, sorrindo continuamente, indagou: então, como pretende fazer essa escolha agora? Cal respondeu: acredito que darei o meu melhor, escolherei uma opção e seguirei adiante. Não será uma questão de acaso nem de certeza. Será algo intermediário e será a decisão correta. O idoso, ainda sorrindo, concluiu: então, qual será a sua escolha?